Shalom! Ano acabando, um ano velho acabando e um ano novo começando. O que fazer? Eu sei que tem muitos vídeos falando sobre isso, mas aqui eu vou falar firmada na palavra. Como fazer para ficar preparado para o ano de 2023? Se eu disser para você que é inverno, você vai se preparar com roupas adequadas para enfrentar temperaturas baixíssimas quando sair de casa. Se eu te falar que é verão, você vai se preparar com roupas leves para sair de casa e enfrentar temperaturas escaldantes. E eu digo para você que a temperatura do ano de 2023, só Deus sabe, mas Ele nos fala o passo a passo de como nos prepararmos para vencermos o ano de 2023, para sermos abençoados em nome de Jesus. Então, eu vou falar 7 passos para você se preparar para o ano de 2023. Passo número 1, todos eles firmados e pautados na Bíblia. São conselhos de Deus para você, para ter um ano abençoado. Passo número 1, ficar em pé. Sim, porque ficar em pé é ao contrário do desânimo. Quem está desanimado, senta, deita, para. Ele fala muito e faz pouco, mas a Bíblia fala sobre dias difíceis em Lucas capítulo 21. Ele diz o seguinte, no versículo, Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Qual é a palavra aqui? Se levantar. Não fique sentado, não fique prostrado, prostrado só em oração, prostrado de desânimo não. Coragem, Deus é contigo. Davi tinha sucesso em todos os seus empreendimentos porque Deus era com ele. Mas ainda em Lucas capítulo 21, Deus quis deixar muito claro que a tua posição é estar em pé, animado. Quando eu estou em pé é porque eu estou animado. Quando eu estou em pé é porque eu tenho fé. É outro item que nós vamos falar. Mas ele diz aqui no versículo, ele diz aqui no versículo 35, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então você viu. Permanecer em pé. Em pé é uma posição de prontidão, de muita alegria e prontidão. Mas eu tenho motivo para me alegrar? Sim. Alegre-se, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoa, o Senhor te protege, Ele é teu escudo e proteção. Então, nada de desânimo, número 1. Número 2, fé extraordinária. Você precisa ter uma fé, não é qualquer tipo de fé. Quem toca nesse assunto é Jesus em Lucas capítulo 18. Eu vou ler para você. No versículo, ele diz aqui em Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo a vocês que depressa Deus lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ele está dizendo, olha, os últimos dias são dias difíceis, dias de grandes problemas, grandes aflições, grande agonia, mas são dias de grandes milagres, de grande provisão, de grande mover de Deus sobre a terra. Então Deus quer no teu coração grande fé. Ele está falando, encontrarei fé. Que tipo de fé? A fé de Pedro, a fé dos apóstolos. Quando tudo faltava, eles olhavam para o céu porque aprenderam com o Senhor. Eles não ficavam abalados. O mesmo tipo de fé de Paulo e de todas as pessoas que viveram no Novo Testamento depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas para eu ter fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como é que você vai ter fé se você não lê a palavra? A fé vem pela palavra de Deus. Então, qual é o teu objetivo no ano de 2023? Ficar em pé, não dê espaço para o desânimo. E segundo, ler mais a palavra para ter mais fé.
Esse é um objetivo, você precisa colocar. E como que você vai cumprir isso? Você tem que ter disciplina, coloca, faz o devocional aqui no canal, tem devocional todos os dias nós lemos a palavra e oramos a palavra. São 12 minutos, você vai encontrar 12 minutos no seu dia, eu tenho certeza, esse tem que ser o teu objetivo. Passo número 3, para você ter um ano vitorioso e se preparar para dias bons e dias ruins. Eu não posso te dizer que não vão ter dias ruins. Eu só posso te dizer que nos dias ruins Deus está com você, nos dias bons Deus está com você. Então, o passo número 3, você vai encontrar também em Lucas. Você viu que até aqui nós estamos no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12, no versículo 35. Eu quero que você leia comigo o que o Senhor deixou para nós. Ele diz no versículo 35, estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Ele está falando, estar preparado é estar vigilante. Quando você está preparado, ele está falando, esteja alerta, fique esperto, em outra palavra. Essa palavra foi liberada para uma geração que iria viver coisas novas. Eles, por muito tempo, coisas ruins aconteceram a eles. Lá na geração do Egito, a geração de Moisés. Foram muitos anos, mais de 400 anos, acontecendo coisas ruins. Mas chegou o dia da grande libertação. E quando chegou o dia, Deus disse em Êxodo capítulo 12, Deus deu uma ordem através de Moisés, fala que todos estejam em casa, com o sangue no umbral da porta, e que todos estejam se alimentando do cordeiro, e que todos estejam de pé, cingidos, sandália no pé, cajado na mão. É isso que o Senhor falou. Eles tinham que estar crendo, tudo continuava o mesmo, eles ainda estavam no Egito, eles ainda eram escravos, e para piorar, era de noite, mas Deus estava falando, algo vai mudar, mas você precisa estar preparado para essa mudança. Se essa mudança te encontra dormindo, negligenciando a palavra, sem orar, sem se preparar, na tua vida nada vai acontecer. Pessoas preparadas vão viver e você só vai olhar. Então o Senhor está falando, se prepare. Como é que você se prepara? Quanto mais você lê a palavra, você vai entender o tempo profético que você está vivendo. Não é possível que você não esteja vendo que tudo está acontecendo, que nós estamos vivendo dias de muitos cumprimentos proféticos. Não é para se desesperar, é para ficar animado, sabendo que são dias de grande avivamento, dias de grande milagre, dias de grande evangelismo, dias de grandes bênçãos de provisão, de grandes milagres. Por isso, esteja preparado, esteja cingido, vestido para a guerra. Todo dia é uma guerra na sua vida, mas que bom que você tem um general que está contigo, Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos que está contigo. Então esteja preparado. E aqui diz lamparina acesa. Lamparina acesa é você ter uma vida de oração. Então meta, ler mais a palavra. Outra meta, orar. Orar sem cessar. Você tem que ter uma vida de oração, não quando você está vivendo problemas. Claro que você vai orar quando você está vivendo problemas, mas é todos os dias. Você está construindo uma vida de oração, você vai estar vigilante. Quanto mais você orar, mais sensível você vai estar à voz de Deus, mais você vai escutar os sinais de alerta do Senhor. Então, aqui, lamparina acesa, é azeite, é o Espírito Santo na tua vida, é uma vida de oração com intensidade. Então, esteja preparado. Vamos repetir? Passo número 1, estar de pé. Passo número 2, fé extraordinária. Passo número 3, estar preparado, lombos cingidos, ler mais a palavra, orar mais. 4, agora a gente vai abrir o que nós acabamos de citar. Vida de oração. Uma vida de oração intensa, ela movimenta o céu e a terra. Eu vou te provar. Daniel estava vivendo tempos bons? Não, ele estava no exílio, ele estava na Babilônia, mas ele entendeu que algo novo estava para acontecer. E sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele orou não um dia nem 2 dias, ele já tinha uma vida de oração
ele orava 3 vezes por dia, mas ele intensificou e ele orou 21 dias. Quando ele orou 21 dias, vieram anjos para guerrear nos segundos céus. Então, a oração de Daniel movimentou o céu, a oração de Daniel movimentou a terra. O anjo chegou na terra com um recado para Daniel, dizendo: olha, você orou e realmente foi vencido, e vai entrar um outro, este reinado aqui foi derrotado e agora vai entrar um outro reinado. Então eu quero declarar que o reino dos céus entre na sua vida, mas com uma vida de oração intensa. Jesus te ensinou. Jesus, quando ele teve o seu ministério, 3 anos aqui na terra, eu te faço uma pergunta: estava tudo fácil? Não, era Jesus em pessoa. E o Império Romano continuou lá. Era Jesus em pessoa e os impostos tinham que ser pagos. Tudo continuou. O que é que mudou? Poder e autoridade, reino dos céus na vida daqueles que creram, milagres na vida daqueles que creram. E ele ensinou: o caminho é a oração. Então Jesus tinha uma vida de oração intensa e ele disse para você: ano de 2023, intensifica a tua vida de oração. Coloca isso como meta: ler mais a palavra, ter mais oração, em nome de Jesus. Bom, passo número 5. Eu coloquei aqui para você: com uma vida de oração, você vai ter estabilidade no meio do caos. Isso, você precisa de saúde mental. Neste ano, coloque como meta, se prepare para ter o melhor ano da sua vida, não porque tudo esteja favorável, mas porque você no meio do caos tem estabilidade emocional, saúde emocional, para que você não seja derrotado nem pela ansiedade, nem pela depressão, nem pelo burnout, para que você não seja derrotado pelos seus medos, pelas suas inseguranças, pela sua timidez extrema. Então você precisa de cura, você precisa ser restaurado emocionalmente, você precisa amadurecer emocionalmente. Busque se conhecer, busque se tratar. Aqui no canal, o que não falta são vídeos falando de como você ser restaurado emocionalmente. Coloque aí na sua meta: eu quero ouvir esses vídeos, eu quero aprender, porque eu quero estabilidade, ainda que tudo esteja abalado ao meu redor. Eu permaneço firme porque eu tenho estabilidade emocional. Agora, outro item que eu quero colocar para vocês. Nós já estamos agora no 6º. Para isso, eu preciso que você abra em Romanos capítulo 4, junto comigo. E Romanos capítulo 4, nós temos um exemplo do homem que foi o pai da fé. E é claro que eu estou falando de Abraão. E eu quero que você leia comigo Romanos 4, versículo 18. Está escrito: Abraão esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Mas ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, qual é o 6º item? O 6º item é você dar espaço para a esperança e você retirar do teu coração o hábito de reclamar e de desistir. Você precisa ter, como Abraão, esperança contra... Olha, quando está escrito aqui que ele creu contra a esperança, quer dizer que ele andou na contramão do mundo. Ele não estava ignorando os problemas. Ele está escrito que ele olhou para o ventre de Sara, que ele olhou para ele mesmo. Isso era o que o mundo dizia, o que a lógica dizia. Mas ele foi para um outro patamar de fé, como eu disse anteriormente. Você precisa aumentar a sua fé. E Abraão, ele deu espaço à fé e à esperança. Você precisa ter esperança. Você não pode deixar a esperança morrer por causa do excesso de más notícias. Eu faço uma pergunta para você. Quanto tempo você tem gastado ouvindo áudios, ouvindo vídeos
falando de coisas terríveis, que rouba a tua esperança. E quanto tempo você tem reservado para ouvir Deus e a sua palavra? Coloca na balança e depois você responde para você mesmo. Qual é a proporção? Você está equilibrado? Você está ouvindo muitas más notícias, mas você ouve as boas novas da parte de Deus? As boas novas da parte de Deus, eu vou ler daqui a pouquinho para você. Mas aprenda com Abraão, o pai da fé, que ele andou na contramão do mundo. Olha, todo mundo que olha para mim diz não vai acontecer. Se ele fosse ouvir a sua própria mente ou as pessoas, ele nunca seria pai de uma multidão. Mas ele resolveu não ouvir as pessoas, não ouvir a sua própria mente, nem acreditar nas suas emoções, mas acreditar na promessa de Deus. Acredite na promessa de Deus. Ah, mas qual é a promessa de Deus para o ano de 2023? Continua sendo: o Brasil é o celeiro do avivamento. Continua sendo que Deus vai derramar do seu Santo Espírito sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças. Continua sendo de que Deus é Jeová Jirê, o Deus provedor. Não importa o tempo que estamos vivendo, Ele continua sendo provedor. Ele é provedor no meio do deserto e Ele é provedor na terra prometida. Não importa o que estejamos vivendo, Deus é um Deus provedor. Ele tem controle sobre todas as coisas e a crise não tem controle sobre a tua vida. Quem tem controle sobre a tua vida é Deus. Então, a tua meta no ano de 2023, ficar preparado, é você não deixar roubar a tua esperança. Não deixe que pessoas, vídeos, áudios ou você mesmo roube a sua própria esperança. Você tem que colocar um seguro aí. Você vai dizer assim: eu vou guardar a esperança no meu coração. A promessa de Deus. Deus é mais fiel do que as notícias que eu ouço. Deus é mais real do que as notícias que eu ouço. Então esteja preparado para este ano de 2023. Mas eu não posso deixar de ler Levítico capítulo 26. Eu quero que você abra comigo Levítico capítulo 26, porque eu disse o que Deus tem preparado para nós. Ele deixou escrito em Levítico capítulo 26. Não era só para aquela geração que estava vivendo ali com Moisés no deserto e que entraria na terra prometida, vencendo o deserto. É para você que está vivendo tempos difíceis. Olha o que o Senhor diz no versículo 3. É a atitude que você precisa ter no ano de 2023. O teu alvo tem que ser ter uma vida intensa com Deus. Intensidade. E aqui está dizendo, incendiados de paixão pela presença de Deus. E está escrito em Levítico 26, versículo 3, se você andar nos meus estatutos e guardar os meus mandamentos e o cumprir. Então aqui você tem 3 coisas que você precisa fazer no ano de 2023. Decidir andar conforme a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Ser uma pessoa diferente no ano de 2023. Ser uma pessoa dominada pelo louvor e não pela reclamação. E aqui está escrito, então eu lhe darei, olha as bênçãos, segura aí a bênção de 2023 para você. Eu lhe darei as chuvas na época certa. A terra produzirá sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade, habitarão em segurança na sua terra, e eu estabelecerei paz na terra. Você se deitará e não haverá quem os atemorize. Afastarei os inimigos. O Senhor, isso são promessas de Deus para a sua vida. Provisão, segurança, paz. Mas há uma condição: você obedecer e guardar a palavra de Deus. Então, se prepare para o ano de 2023. Se prepare para viver o melhor ano da sua vida, o ano do teu avivamento, o ano de estabilidade emocional, um ano de crescimento espiritual e um ano cada dia mais próximo da vinda do Senhor Jesus. Que você seja uma pessoa, eu quero desejar para você um ano de 2023 muito abençoado, que você viva muitos milagres e você seja uma pessoa restaurada por Deus em nome de Jesus. E se você
ama uma pessoa e quer que ela entre neste ano de 2023 muito abençoada e preparada, mande esse vídeo para ela. E não saia sem você curtir, porque você ajuda a chegar a muito mais pessoas este conteúdo. Que Deus te abençoe.